5, versículo 27 até o 32, diz assim a palavra do Senhor. E depois disto, saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhes: segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comes e bebes com publicano e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Pai, muito obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Vem ser com cada um de nós e Te glorificamos em nome de Jesus. Hoje eu queria falar com vocês a respeito do chamado deste homem chamado Levi. Levi era este homem mais conhecido como Mateus, o que escreveu o primeiro livro dos evangelhos. Ele tinha dois nomes, Mateus ou Levi. Este Levi que acabamos de ler é este homem que escreveu o primeiro livro dos evangelhos, o livro de Mateus. Levi ou Mateus era um publicano. E para quem não sabe o que era publicano, era um homem que coletava impostos. Você sabe que a forma de se coletar impostos hoje é bem diferente da forma do passado. Hoje pagamos os nossos impostos através do que compramos. Você compra alguma coisa, algum objeto, algum eletrodoméstico, ou até mesmo algum produto alimentício, e você já está pagando ali os seus impostos. Muito diferente daquela época onde o Império Romano, ele fazia questão de arrecadar esses impostos. E a arrecadação era diferente dos dias de hoje. Existiam pessoas que o Império Romano colocavam ali para estar coletando os impostos. E Mateus era uma dessas pessoas, que ficava sentado em uma mesa, arrecadando e coletando esses impostos para dar tributo ao Império Romano, um dos maiores impérios que se existiu. O problema era que Mateus, ele era judeu. E agora ele estava prestando seus serviços ao Império Romano. Império esse que muitas vezes afrontava o povo judeu. Império esse que muitas vezes dominava o povo judeu. E agora Mateus estava traindo o seu povo, porque ele estava ali trabalhando para um outro povo, que podemos dizer que era um povo inimigo dos judeus, o povo romano. O povo repudiava Mateus.
Os publicanos não eram vistos com os bons olhos. Quem cobrava impostos, geralmente era tido como um ladrão. Para ilustrar melhor isto, eu me recordo da história de um amigo, que há um certo tempo foi prestar um concurso público da polícia militar. E ele se juntou em uma caravana com outras pessoas que ali iriam prestar este concurso. Agora era o tempo de aplicar aquilo que ele havia estudado. E seguindo a viagem, junto com um grupo de amigos, levaram violão, pandeiro e foram tocando a viagem inteira para se fazer este concurso. E no meio do caminho, alguns policiais fazendo uma blitz, os pararam aquele carro para a revista, para saber se estava tudo certo, tudo ok. Os policiais mandam todos saírem, revistam o carro, analisam tudo, seta, pneu, farol, estava tudo ok. Tudo dentro da legalidade. Mas antes deles seguirem viagem, os policiais perguntam ao motorista daquele veículo: olha, não tem nenhum Guaraná para a gente hoje não? E ali o motorista pega uma caixa que estava com sucos, cachorro quente que aqueles jovens e ofereceram, e o policial disse: mas rapaz, hoje vocês estão tão lisos mesmo, né? Pode seguir viagem. Alguns daqueles jovens que era amigo meu repudiaram a atitude porque estavam indo fazer um concurso da polícia militar. Estavam indo prestar um concurso para defender o seu país, para defender a sociedade, e justamente estes policiais que já passaram neste concurso estavam fazendo tudo ao contrário e envergonhando a sua corporação. Aquele jovem me disse que sentiu nojo daquela atitude daquele policial. E onde eu quero chegar com isso? Era exatamente no sentimento que os judeus tinham por Mateus, por Levi. Um sentimento de nojo, de repúdio, de repulsa. Porque ele era judeu e agora estava traindo o seu povo, prestando serviços, e muitas vezes um serviço ilícito aos romanos. Nojo, repúdio, era o que aquele povo judeu sentia daquele homem. Mas era o serviço que ele prestava, coletando os impostos. E para quem não sabe, existia 2 tipos de impostos naquela época. Um imposto era o imposto cobrado pela mais alta patente, aonde era uma classe mais alta, que já tinha uma hierarquia alta, falando-se assim daquele homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele não ia para o meio da rua colocar a sua mesa e cobrar e coletar impostos. Ele já tinha formado para si, digamos que um palácio, e ele já tinha pessoas que trabalhavam para ele. Ele ficava simplesmente no seu lugar e mandava os seus trabalhadores coletar o imposto e trazer tudo que foi coletado para ele. Diferente de Mateus. Mateus não estava numa hierarquia tão alta. Ele colocava a sua mesinha e ele mesmo cobrava e coletava os impostos e tributos daquelas cargas que passavam por ali. Cargas de alimento,
cargas de produto, e ele ia lá e coletava aqueles impostos. Uma parte iria para o governo romano. E o governo romano dizia: olha, de cada pessoa você precisa coletar X. Mateus ia lá e coletava X para Roma e Y para ele. Era uma forma que ele tinha de ganhar o seu dinheiro de forma fácil. Mas se você parar para prestar atenção no caráter de Mateus, no caráter de Levi, este homem, há um dado que talvez você não saiba, mas Mateus ele cita 99 vezes o Antigo Testamento em seu evangelho. Se juntar Marcos, Lucas e João, não dá esse tanto de citação que Mateus cita em seu evangelho. Mateus era um homem conhecedor da palavra. Era um homem judeu que conhecia fielmente as escrituras sagradas. Era um homem que conhecia o Antigo Testamento muito bem, de forma tal que ele citou por 99 vezes citações do Antigo Testamento. E ele estava lá fazendo o seu trabalho, um trabalho que muitas vezes o colocavam, ele intitulava, ele rotulava como um mero ladrão. Mas aí a Bíblia nos diz que, e depois destas coisas, é assim que inicia o versículo 27. Que coisas são essas? Se você for ler o capítulo 5, 4, 3, você vai ver que Jesus estava passando de cidade em cidade, curando, demonstrando sinais e maravilhas, prodígios, curando cegos, paralíticos. Neste mesmo capítulo, Jesus faz a cura de um homem que colocaram ele por cima do telhado, e Jesus o cura e lhe dá a cura física e espiritual, porque ele até mesmo diz: olha, os seus pecados também são perdoados. A fama de Jesus percorria sobre toda a cidade, a fama de Jesus percorria sobre toda a Judeia, e muito provavelmente essa fama chegou aos ouvidos de Mateus, aos ouvidos de Levi. Muito provavelmente Levi ouviu falar de Jesus, e ele estava lá trabalhando, sabendo que por ali estava próximo de passar este homem tão famoso, este homem que estava no auge do seu ministério, este homem que estava trazendo uma doutrina de amor, de esperança, este homem que era o próprio Verbo encarnado. Muito provavelmente Mateus sabia o que Jesus já havia feito em outros lugares. A questão não é se Mateus sabia o que Jesus tinha feito. A questão era saber o que Mateus iria fazer quando Jesus passasse por ele. A grande questão de muita gente não é simplesmente conhecer ou ouvir falar de Jesus. Muita gente ouve falar de Jesus. Muita gente conhece o Evangelho de Jesus. Muita gente sabe quem é Jesus. Esta não é a grande questão. O grande questionamento é: como eu me portei depois que eu ouvi falar desse Jesus?
Quais as atitudes eu tomo depois que eu ouço falar deste Evangelho? Como vai ficar a minha vida daqui para frente, depois que eu escutei e ouvi falar desse Jesus? O que esse Jesus de fato simboliza para mim? O que esse Jesus de fato simboliza na minha vida, na minha história? Ouvir falar, todo mundo ouve. A questão não é ou não estar no ouvir. A questão está no porvir. O que eu faço depois de ouvir? Pois bem, Jesus chega, vê aquele homem coletando impostos, sentado na mesa, e lhe faz um convite. Jesus olha para ele e diz: Levi, levanta e segue-me. Levanta e segue-me. Eu quero abrir um parêntese aqui nisso que eu estou falando. O primeiro ponto onde eu quero falar, neste pedacinho de texto que eu acabei de citar, é que muita gente usa uma desculpa para às vezes não vir na casa do Senhor. E eu vou dizer uma das desculpas mais utilizadas no meio cristão: pastor, eu não pude vir por conta do meu trabalho, eu estou muito atarefado, eu não tenho tempo. Talvez você não tenha entendido. Jesus não chamou um desocupado. Jesus chamou alguém que estava em seu trabalho, sentado à mesa, trabalhando, estava no ato de trabalho. Jesus chega e diz: ei, deixa tudo isso aí, levanta, vem e segue-me. Sabe o que acontece muitas vezes? É que priorizamos muitas vezes as coisas do que o próprio Jesus. Priorizamos muitas vezes as coisas do que o reino. E invertemos valores. A palavra diz em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que estamos buscando as coisas e depois o reino. E com isso eu não estou dizendo que você não deve trabalhar. Com isso eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar. Com isso eu não estou dizendo que você não tem que ter o seu emprego. Minha grande questão é: o que é prioridade hoje para você? O que é prioridade hoje na sua vida? Essa é a grande questão. É o que eu tenho priorizado. Olha onde Mateus estava, meus irmãos, trabalhando. Jesus não chamou alguém que estava deitado, assistindo pica-pau e comendo pipoca, não. Jesus chamou alguém que estava exatamente trabalhando. Jesus chega para ele e diz: ei, vem cá você, levanta e segue-me. Levanta daí, homem, segue-me. Esta é a grande questão. O que eu faço depois de ouvir a palavra de Deus? Você vai ficar aí no seu lugar? Você vai ficar quietinho depois de ouvir? Ou você vai querer: não, de fato eu preciso me levantar, sair da minha zona de conforto e seguir de fato a Jesus? O problema é que a igreja de Cristo tem estabilizado entre as quatro paredes. O conforto tomou conta. As pessoas não querem mais sair
buscar vida lá fora. Ah, não vou fazer isso porque isso é o trabalho do missionário. Isto é o trabalho do pastor. Você está enganado. Isto é trabalho da igreja do Senhor. Isto é trabalho de quem já foi lavado, comprado e remido pelo sangue de Jesus. Isso é trabalho de quem é discípulo de Jesus. Isso é trabalho de quem segue a Jesus. Isso é trabalho de quem ama Jesus. Isso é trabalho de quem tem um apreço por Jesus. E isso é trabalho de todos aqueles que já foram salvos pela graça de Jesus. É seu. Olha o que Jesus fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus não disse, ide os pastores, ide os missionários. Não. Ide você que já está seguindo Ele. Ide você que se considera um discípulo de Jesus. Talvez Mateus estivesse na sua zona de conforto. Talvez você que me escute nessa noite esteja na sua zona de conforto. Mas a grande questão é o que você tem feito para pelo menos dar a sua contribuição no reino do Senhor. O que você tem feito para de fato expandir o evangelho do Senhor. Esta é a primeira aspas e ponto que eu quero abrir. Mas o segundo é interessante a reação de Mateus à ação de Jesus. Sabe o que é mais impressionante nisso tudo? É que ele não hesitou em deixar o seu cargo público. E eu não estou mais uma vez dizendo que você tem que deixar o trabalho. Entenda, meus irmãos. O trabalho você não deve deixar, de fato. Mas há algo que Mateus deixou para trás, que todo crente tem que deixar. Foi a sua vida de pecado. Ele fraudava pessoas naquele seu trabalho. Ele ganhava dinheiro de forma ilícita. Ele ganhava dinheiro de forma errada. Ele coletava valores de forma ilegal. E isto sim, Mateus quis deixar. Isto é o que todo crente tem que deixar. É o lugar onde você olha e diz, eu tenho que mudar. Cada um sabe aonde erra. Cada um sabe aonde precisa mudar. Cada um sabe o que precisa mudar. Cada um sabe como precisa mudar. E cada um sabe que precisa mudar. O mais admirável disso tudo é a ação de Mateus, a reação de Mateus, de Levi. Ele simplesmente se levanta, sem hesitar, sem fazer cara feia. Ele agora não olha para o seu status social, ele não olha para o seu cargo público, ele não olha para o que ele tem, mas ele olha para aquele que é, que era e que sempre será o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. O que nos dá vida, o que nos dá o pão de cada dia, o que nos transforma, o que nos molda, o que nos dá vida, o que nos dá uma água que quando tomamos nunca mais sentimos sede, o que nos dá vida eterna, o que nos dá salvação, é aquele que nos dá o nosso alimento, o nosso sustento diário. Ele não hesita, ele não olha para o seu emprego, ele não olha para o que tem, ele não olha para onde vai, ele não pergunta a Jesus, segue-me para onde? Ele simplesmente vai. E é assim que acontece muitas vezes na nossa vida. Você tem que entender uma coisa. Quando Jesus chama, Ele se responsabiliza. E não importa perguntar para onde ou para quê. O importante é você obedecer à voz dEle.
abandona tudo aquilo e segue a Jesus. O que você tem abandonado por amor a esse Jesus? Há muitas pessoas que acham que pode servir a Jesus da maneira que está. Você pode chegar aos pés de Jesus da maneira que você está. Mas a partir do momento que Ele tocar em sua vida, você jamais vai ser o mesmo. Você vai renunciar às suas práticas pecaminosas. Você vai renunciar a você mesmo. Você vai dizer não a você mesmo. Talvez Levi nem imaginasse o que Jesus queria fazer na vida dele. Mas é exatamente isso. Jesus chegou, olhou para Levi e viu ali um publicano, pecador, miserável, um homem que defraudava e roubava. Ali estava um Levi caído no pecado. Mas Jesus olha para ele e diz: a partir de hoje, eu vou te fazer uma nova criatura. Este Levi que está aí vai morrer. E você vai ser transformado para o louvor da minha glória. É exatamente isso que Deus faz nas nossas vidas. Ele nos chama, a gente chega aos seus pés cheio de pecado. Para ilustrar melhor isto, há uma imagem de um grande e famoso artista que retrata sobre Jesus e os cobradores de impostos, os publicanos. Bom, esta é a imagem de um artista chamado Caravaggio. Bem aqui está Jesus. Isto é uma pintura muito conhecida. E Jesus está apontando para um publicano. E o olho dele se arregala, brilha. E causa um espanto. E é como se ele dissesse: o senhor está falando comigo? Para algumas pessoas, Mateus é esse do canto esquerdo. Para outros, não, Mateus é o do canto direito lá. Não importa se ele é o do canto esquerdo ou se ele é o do canto direito. O importante é a expressão facial deles. Eles se espantam quando Jesus aponta para um deles e diz: ei, você. Ele não acredita, porque ele sabe quem ele é. Um ladrão, miserável, pecador. Talvez você esteja espantado, ou talvez você se espante no dia em que Jesus olhar para você e disser: ei, é você mesmo. Eu quero falar contigo. E talvez você diga: mas sou eu, Senhor? Não, não deve ser o daqui de trás, sou eu mesmo. Jesus vai dizer: é você mesmo. Não, Senhor, o Senhor não está entendendo. Eu sou miserável, eu sou pecador, eu não sirvo para nada. Aí vem Jesus e diz: você está equivocado. Eu não vim chamar as pessoas justas, ou eu não vim chamar as pessoas que estão boas. Eu vim chamar aquelas que estão em uma vida de pecado, precisando dobrar os seus joelhos e se arrepender. Você já viu alguma pessoa que está boa precisar de médico? Claro que não. Eu vim chamar você mesmo. Eu vim chamar você
para o arrependimento dos seus pecados. Eu vim chamar você para te dar uma nova vida. Eu vim chamar você para te dar uma nova história. Eu vim chamar você para transformar o teu eu, a tua vida, a tua família, a tua história, a tua casa. Eu vim chamar você para te fazer uma nova criatura. Jesus olha para Mateus e diz: é você mesmo, Mateus, que eu quero. Mateus fica impactado com aquilo. E aí vem outra coisa incrível. Sabe o que Mateus faz depois que ele se levanta e deixa a coletaria e segue Jesus? Diz a palavra que a primeira coisa que Mateus faz é dar uma festa. E nesta festa, sabe quem é que Mateus chama? Os publicanos, os cobradores lá de impostos, os seus amigos. Sabe por quê, meu irmão? Porque o que Mateus estava sentindo era algo que ele nunca sentiu na vida dele. E agora, sabe qual era a intenção de Mateus? Compartilhar a bênção que Deus tinha dado a ele. É exatamente isso que fazemos. Quando recebemos algo da parte de Deus, a nossa vontade é de gritar para o mundo o que Jesus fez na nossa vida. É a vontade que dá de dizer às pessoas: olha, Ele me transformou, Ele me deu graça, Ele me deu vida, vem conhecer esse Jesus. É exatamente isso que Mateus fez. Ele dá uma festa, chama os seus amigos e diz: foi esse aqui que mudou a minha história. Mas sabe o que é o mais impressionante disso tudo? É que esse mesmo Jesus que chamou Mateus, que transformou a vida dele, que deu uma nova oportunidade a ele, que inseriu esse Mateus como um dos discípulos de Jesus, inseriu esse Mateus como um dos discípulos de Cristo. Este mesmo Jesus, que chamou esse Mateus, que deu graça, que deu vida, que resgatou ele desse lamaçal de pecado, é esse mesmo Jesus que continua habitando no meio da sua igreja. Esse mesmo Jesus, ele não só está aqui nesse momento, Ele está aí na casa de cada um de vocês que está assistindo essa transmissão. Ele está exatamente aí do seu lado, sondando o seu coração. Ele está exatamente aí do seu lado, escutando e vendo o que você está fazendo. Ele está exatamente aí do seu lado, esperando você tomar uma atitude de segui-lo e o adorá-lo. Foi exatamente isso que fizemos quando a gente escutou a voz desse Jesus. Uma voz doce, suave. Foi com tanto amor que Ele se revelou através da sua palavra, que quando a gente ouviu falar desse Jesus, a gente se apaixonou por Ele de uma maneira tal, que nos entregamos de braços abertos, e nos declaramos: Senhor, eu sou apaixonado por Ti. Não tem preço que o Senhor fez na minha vida. Que tamanha graça e amor que esse Jesus fez por cada um de nós. Chamou e veio chamar o tão vil pecador. Veio dar uma oportunidade de você se redimir dos seus pecados, de você entregar a sua vida a Ele, de você ser regenerado por Ele. Mateus não resistiu ao chamado de Jesus. Foi tão gracioso, foi tão benigno, foi tão bondoso que Mateus disse: olha, o emprego público é tão pequeno para um chamado tão grande.
Certo homem um dia foi chamado para ser presidente de uma nação. Só que ele tinha uma função. Ele era pastor de uma igreja muito grande. Ele tinha uma influência muito grande em seu país. E ele foi convidado para ser presidente da sua nação. E disse: olha, você vai alcançar o cargo mais elevado que um homem pode ter na sociedade. Vamos te apoiar e você vai chegar lá. Este pastor olhou para este homem e disse, com todo respeito, mas eu jamais me rebaixaria e deixaria de ser o ministro do Evangelho e trocaria isto para ser um presidente da República. Com todo respeito ao cargo ministerial de um presidente, mas não há algo mais sublime nesta terra do que você ter um chamado para servir na igreja do Senhor. Não há algo mais importante nesta terra, meu irmão. Pode colocar isto como uma pura verdade. Não há algo mais sublime do que você servir ao reino do Senhor e na igreja do Senhor. Eu jamais trocaria isto por qualquer outra coisa no mundo. Porque não fomos chamados por prata e nem por ouro. Fomos chamados porque alguém um dia verteu o seu sangue na cruz do Calvário, resolveu pagar os nossos pecados, resolveu te dar vida e chamar você para o arrependimento, chamar você para a vida, chamar você para poder fazer parte deste ministério tão importante que é o ministério de Jesus Cristo. Sinta-se, meu irmão, agraciado e privilegiado por você ter a honra de participar da igreja do Senhor Jesus. Pastor, por que eu tenho que me sentir agraciado? Porque muitos são chamados, mas são bem pouquinhos escolhidos. E você é um escolhido do Senhor. Você é escolhido para fazer a obra do Senhor, independentemente de ter uma pessoa, de ter duas pessoas, de ter 3 pessoas, de ter 4 pessoas, ou de ter 1 milhão de pessoas. Você foi escolhido a dedo para fazer o trabalho do Senhor. Levi foi chamado a dedo para seguir ao Senhor e ser discípulo do Senhor. Você foi escolhido a dedo para servir na casa do Senhor, com seus dons e talentos. Faça isto multiplicar. Deus já te deu da graça dele. Agora seja mais grato ao Senhor. Que Deus nos abençoe nessa noite. Derrame do seu infinito amor. E que a gente saia refletindo aqui o que tem sido prioridade na minha vida. O que eu tenho priorizado na minha vida. Quanto tempo eu tenho investido em oração, em relacionamento com Deus? Quanto tempo eu tenho dado ao Senhor? O que eu tenho feito ultimamente para sair da minha zona de conforto? Reflita sobre isso. Que Deus não só aplique esta palavra em seu coração, mas que você a coloque ela em prática. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua história, o teu ministério. Que Deus te abençoe
em Cristo Jesus. Amém e graças a Deus.